Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17, onde você pode encontrar lá uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem realizado aqui. Evangelho Online, na realidade, é um convite para que a gente faça uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa desenvolver algum assunto referente a esse tema, a essa questão nossa, da nossa vida diária mesmo. Então são assuntos, são temas que são muitas vezes sugeridos, outras vezes nós escolhemos aqui um assunto e toda sugestão também é muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar aqui sobre uma passagem de Jesus e que fala sobre o parentesco, o nosso parentesco, fala sobre o que é o parentesco corporal e o que é o parentesco espiritual. Então vamos agradecer ao nosso Mestre por essa oportunidade, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós, para que nós possamos discorrer sobre esse trecho do Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. E o trecho está em Marcos, no capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 e 35, e também em Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. Que foi um momento em que Jesus estava numa casa e tinha muita gente em volta dele. Ele estava no auge, né, dos seus ensinamentos, né, nos 3 anos que foram dos seus grandes ensinamentos, e vieram a essa casa tanta gente que nem mesmo eles conseguiam tomar o alimento, de tanta gente que queria ouvir Jesus. E quando eu vou agora ler o pedaço que fala aqui do Evangelho. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Isso é o que está no... eu li exatamente o trecho que está no Evangelho. Mas, como sempre a gente costuma fazer aqui, vamos contextualizar isso, né? Imagine que Jesus peregrinou durante esses 3 anos de cidade em cidade para trazer conhecimento, para trazer a boa nova ao mundo. E nessas suas trajetórias, eles ficavam em vários lugares, às vezes hospedados na casa de alguém, outras vezes alugavam uma casa para ficar. E nesse momento em que Jesus está nessa casa, e nos lugares quando ele chegava, geralmente formava uma multidão em volta, por causa dos milagres que ele já havia realizado. E todo mundo, ele já estava famoso na época, e todo mundo queria ver, correr atrás dele para obter algum milagre, alguma coisa. Então, quando ele estava nessa casa, tinha muita gente em volta. Tanto é que estava difícil até para tomar o alimento. E quando ouviram isso, os seus quer dizer seus parentes. Na realidade, seus irmãos, né? Irmãos que Jesus teve na época, filhos já de José, que já tinha filhos, enfim.
e a sua mãe estava junto. Eles estavam, na realidade, preocupados com a segurança dele e, de uma certa forma, os seus irmãos não acreditavam muito na missão de Jesus, né? Achavam ele assim, meio que um diferentão lunático, e com aquela monte de gente em volta, eles estavam com medo que alguma coisa pudesse suceder, então eles foram atrás de Jesus. E Jesus, ele sempre se aproveitou de todas as oportunidades para passar um ensinamento. Então ele diz isso, né? Essas pessoas estavam à volta dele porque queriam ouvi-lo, porque queriam alguma coisa dele, do reino do Pai. Então o que ele responde? Que quem são os irmãos dele na realidade são aqueles que ouvem a palavra. São aqueles que querem estar do lado de Deus Pai, do seu comportamento, e não simplesmente porque tem uma parentela consanguínea ou de dentro de casa. Então, na realidade, ele não estava sendo rude com os seus, e muito menos com sua mãe, porque esse trecho do Evangelho, às vezes, dá a entender que parece que Jesus foi meio grosso, né, em relação à mãe dele, como se ela não entendesse nada do que estava acontecendo. A sua mãe era um espírito já bem evoluído, não fosse assim, nem conseguiria ter concebido essa gravidez, enfim. Mas aqui, deixando de lado agora as circunstâncias, vamos ficar agora com a lição. O que é que a lição de Jesus está querendo passar aqui? Qual que é a lição? Que existem dois tipos de parentesco na nossa vida, que é o parentesco corporal, que é aquele que é ligado pelos laços de sangue ou da convivência dentro de uma mesma casa, e o parentesco espiritual, que são duas coisas que se diferem, né? Os laços de sangue, eles não estabelecem necessariamente os laços espirituais. Às vezes a gente tem mais afinidade com um amigo, com uma pessoa, do que às vezes com um próprio irmão ou irmã. E isso pode acontecer, aliás, isso acontece todos os dias e a gente vê. E aqui cabe a gente lembrar, né, nos ensinamentos que a gente percebe aqui de Jesus, de que o corpo, ele na realidade procede do próprio corpo. As coisas materiais, como a semente que cai na terra e produz uma árvore e tudo é da terra, que produz outra semente, o nosso corpo também se reproduz da mesma forma. Mas o espírito não. E o espírito, ele já existia antes da formação do corpo. Porque quem formou o espírito é o nosso Pai Criador, é Deus o Criador. É o Criador da vida, do universo, chame-se da forma como quiser. Então o espírito provém das mãos, digamos assim, em linguagem alegórica, né? Porque Deus não tem mãos, mas vem da natureza divina. Todos nós nascemos da própria natureza divina. Somos parte do próprio Deus. Então o nosso espírito, ele já existia antes. Os nossos pais nos fornecem apenas esse envoltório corporal para que o nosso espírito se exprima por um determinado tempo aqui na vida da matéria de terceira dimensão. E aqui eu vou deixar, vou pegar na realidade uma brecha para falar justamente desses papéis que nós cumprimos na nossa trajetória espiritual. Cada vez que nós habitamos um novo corpo, nós criamos uma nova personalidade. E nos exprimimos com essa personalidade que nós temos hoje formada aqui, que tem o nosso nome.
E essa é a nossa expressão durante um determinado tempo. Depois esse corpo vai ter que retornar à Terra e nós vamos continuar com a nossa trajetória e vamos tomar outro corpo e assim sucessivamente. E assim é feito o progresso do espírito. E aqui eu vou pegar o gancho para falar um pouquinho sobre a apometria, porque as pessoas não entendem direito ainda o que é apometria. Às vezes pedem até um atendimento no nosso trabalho do Grupo Semente de Luz, mas nem sabe do que se trata. Então, a apometria, ela trata disso. Quando nós criamos uma personalidade e nós nos exprimimos por um determinado tempo, nem tudo fica resolvido numa encarnação. Se a gente desencarnasse hoje, nem toda a nossa vida estaria resolvida. Quantas coisas ficaram para trás, quantas coisas que muitas vezes o desencarne chega e pega de surpresa e ficam aí, né? E a gente não vai ter mais como voltar para resolver ou para fazer alguma coisa. Mas a nossa memória espiritual, ela guarda todas as experiências. Não vou entrar aqui em detalhes como isso, tecnicamente como isso acontece, porque nós temos pouco tempo para poder discorrer sobre isso e a gente explica isso detalhadamente no curso Viver Consciente e Apometria, como é que isso realmente funciona em detalhes. O que a gente pode dizer aqui, e o que eu vou pegar esse gancho, é para falar do tratamento que é feito na apometria. Na apometria, nós tratamos e eu falo em nome do Grupo Semente de Luz, nós trabalhamos nos moldes do Dr. José Lacerda de Azevedo, procuramos fazer o socorro espiritual, principalmente o encaminhamento para os hospitais de tratamento, que era a grande base do trabalho do Dr. José Lacerda, mas nós também tratamos essas personalidades que vivem dentro de nós e que têm situações que ficaram mal resolvidas. Às vezes carregamos dentro de nós, no nosso inconsciente, traumas de passado. Um desencarne violento, uma situação que foi muito traumatizante, uma perda muito traumatizante numa encarnação. Tudo isso fica como cicatrizes psicológicas dentro do nosso mundo íntimo. Então, mesmo eu falo que não se apaga a memória para reencarnar, há um embotamento da memória. Então, a gente não lembra das encarnações passadas, por quê? Porque senão não daria para reiniciar uma nova encarnação. Porque nós seremos colocados, e aqui entra a questão da parentela espiritual, nós seremos colocados em núcleos, geralmente com a maioria das mesmas pessoas, em papéis diferentes. Então, se antes eu tinha uma pessoa como irmã, numa outra encarnação, dependendo da programação que a gente faz lá no mundo espiritual antes de vir para cá, pode vir como minha mãe, pode vir como uma prima, pode vir como um irmão, se de repente a missão desse espírito agora é na polaridade masculina. Então nós vamos mudando os papéis, mas os espíritos sempre vão se encontrando. Por isso que a gente sempre costuma dizer que Deus não separa aqueles que se amam. Nós nos encontraremos, às vezes, com outra roupagem física e às vezes até em outra polaridade, mas o que nos une é o amor que sentimos um pelo outro. Por isso que às vezes um espírito muito querido nosso reencarna numa outra família, a gente vai se encontrar como amigos e a gente tem aquela pessoa como se fosse um irmão mesmo. Por quê? Porque já houve essa convivência, esse contato anterior. Só que nós não encarnamos aqui simplesmente para satisfazer os nossos gostos do coração. Nós encarnamos para progredir.
E para progredir, nós escolhemos tarefas que vamos cumprir. Então, para determinadas tarefas da nossa evolução, que é individual, nós evoluímos individualmente, nós nos colocamos em determinadas profissões, funções. Para quê? Para o aprendizado do nosso espírito. Então, o parentesco espiritual, ele vai fazer com que a gente se reencontre com essas almas. E também vai fazer com que, através das reencarnações, a gente reencontre com aqueles com os quais nós mantivemos relacionamentos equivocados. Porque nenhuma mágoa deve permanecer entre nós e o nosso semelhante. Porque da mesma forma como eu sou saída do Pai Criador, o semelhante também é. Então, e isso a gente vê acontecendo sempre debaixo do mesmo teto, em uma grande parcela da sociedade nós vemos, os atritos familiares. Pessoas que não se dão bem, entre irmãos, entre pais e filhos, entre mães e filhos, enfim, diante de um parentesco entre avós. Então nós vamos sim encontrar espíritos com os quais nós tivemos algum tipo de antagonismo. E por que isso acontece? Aliás, não é bem por quê, é para quê? É para que nós possamos nos harmonizar. Porque a lei é essa, é a lei de harmonia, de amor. E aonde houver um equívoco, foi um amor que adoeceu e ele precisa ser curado. Então, o importante da encarnação, diante de pessoas difíceis, é justamente que a gente faça a nossa parte no processo. Se o outro corresponder, ótimo, se não, o importante é que cada um de nós faça a sua parte. Acontece que muitas das mágoas, dos traumas, dessas cicatrizes psicológicas que nós vamos levar, inclusive desta encarnação, ficam reverberando no nosso mundo íntimo. Então, muitas vezes vai pegar em algumas áreas da nossa vida, seja na vida emocional, seja na vida afetiva, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, enfim. E aí a pessoa às vezes tem um problema que ela tenta resolver e ela não consegue. E aí ela vem procurar a apometria justamente para tentar resolver a questão. E como é que a apometria pode ajudar nisso? Aí é que nós vamos usar as técnicas de apometria, né, através das suas leis e de todo o conhecimento que os médiuns que trabalham no grupo têm a respeito disso, para acessar, através da telementação, esses registros de passado espiritual. E aí trazer para tratamento. E aí, para entender sobre como isso funciona, somente estudando, porque também não dá para explicar detalhadamente aqui. Mas lembrando que uma personalidade nossa é uma personalidade, ela é viva. Não, para o nosso inconsciente, como já dizia Freud, não existe passado, tudo é presente. Só que no inconsciente nós não conseguimos adentrar. Aqui na psicanálise a gente entra na nossa vida infantil e resolvemos uma boa parte dos problemas. Mas existe uma outra parte que se junta a essa ciência psicanalítica, podemos dizer assim, que é justamente esse acesso aos registros de passado. Então, o tratamento que nós fazemos na apometria é tratar essas personalidades. Nós temos subpersonalidades, que são aquelas que nós criamos aqui, através das vivências que nós tivemos desde a infância e que nós trazemos dentro de nós. E nós temos as personalidades múltiplas,
que são essas vivências de outras épocas, de outras eras. E que nós trazemos muito dentro do nosso comportamento. Até porque nós vamos reencarnar de acordo com espíritos que estão mais ou menos ligados ao mesmo proceder que o nosso, por isso da herança genética. Por quê? Porque o nosso psiquismo ele fica impregnado nisso. Mas a frequência e a mudança da nossa genética ela pode ser realizada. A partir do momento que nós temos consciência, nós podemos mudar o comportamento. E quando nós mudamos um comportamento, nós mudamos toda uma vibração genética. É a que a gente chama de quebra de ciclos. Então, quando a gente adentra nesses arquivos, aí nós vamos ver muito essa lição do Evangelho. A relação do que foi o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E a gente vai ver que tem pessoas com as quais nós convivemos hoje, que nós estamos, séculos e séculos em caminho com elas. Indo e voltando, nas mais variadas formas. No tratamento de apometria, a gente procura, no dizer de Ramatiz, desfazer esses nós que foram criados no passado e fazer com que o fluxo da vida, naquele ponto que a pessoa está pedindo atendimento, ele possa fluir mais naturalmente. Claro que, não, como tudo na vida, né, na Terra, não existe o milagre de fazer as coisas só por fora. Isso é só uma ajuda, né? São técnicas que foram trazidas pelos espíritos superiores aqui para a Terra para ajudar no empuxo evolutivo, para que a gente economize um pouco de encarnações e resolva os nossos problemas com mais rapidez. Mas é uma ajuda. A personalidade ou as personalidades, elas são tratadas dentro das nossas técnicas. E elas são amparadas. Mas todo o êxito do tratamento vai depender do comportamento desta personalidade atual que nós criamos agora. Então, por exemplo, uma pessoa que nos procura porque tem determinado vício, geralmente ela tem várias encarnações em cima desse vício. E a gente vai procurar tratar essas personalidades. Mas se a personalidade atual encontra prazer e continua praticando o vício, não tem como ter êxito. Sempre e em todo momento, nós temos que decidir a nossa vida. Sempre há dois caminhos e sempre nós temos que decidir entre fazer ou não fazer. E isso se chama livre-arbítrio. Esse é o nosso poder, que é o poder da escolha. Então, muitas vezes a pessoa ela até quer parar com aquele vício, mas ela não está conseguindo. Por quê? Porque existe o fator físico, existe o fator de memória, de prazer em cima disso e a razão pelo qual ela está se utilizando do vício, porque todo vício é um comportamento de evasão, né? É autoaliviador. Além disso, existem esses registros de passado e é claro que existem mentes de pessoas que já nem participam, alguns participam ainda no corpo físico e outros não, que participam da mesma egrégora desses vícios. Então, veja, o assunto, quando se trata de um vício, ele é complexo. Por isso que nós sempre indicamos o tratamento globalizado, que é a ajuda do médico, é a ajuda espiritual, e é claro que ajuda também psicológica,
Porque um vício, quando ele já está num estágio muito grave, ele é bem difícil de ser vencido. E é preciso que nós, aí, nesse momento, exerçamos muito a nossa vontade. Colocar força na vontade. Então, minha gente, a gente já viu muitas coisas nesses 21 anos que a gente trabalha com apometria, nós já vimos muitas coisas acontecendo. Muito êxito. Mas o êxito não é pelo nosso trabalho. Nós apenas entramos com a nossa boa vontade. E porque nós já entendemos o quanto que fazer o bem para os outros nos causa bem também. Mas pelo próprio despertar da consciência da pessoa, porque a partir do momento em que ela desperta, que ela sabe que agora ela precisa trabalhar naquele determinado ponto da vida dela, há uma mudança significativa. Para as pessoas que acham, e tem muita gente que fala mal da apometria, porque diz que nós vamos mexer no passado e contar para as pessoas o que elas foram em vidas passadas, isso não é mais uma prática. Os grupos sérios de apometria não fazem isso, o nosso grupo também não. No começo, como ainda não se sabia dirigir muito bem um trabalho apométrico, era tudo muito novidade, muita gente muito afoita, querendo já tomar a frente com um entusiasmo sem um certo comedimento, se errou muito nesse sentido. Mas hoje, nos nossos atendimentos, a orientação que é passada à pessoa é simplesmente no ponto aonde ela tem que se melhorar. O que nós sabemos sobre o passado espiritual dela, fica com a gente. Aliás, nem fica com a gente, fica com o plano espiritual, porque graças a Deus nós esquecemos, depois do tratamento, a gente esquece os tratamentos que foram feitos, a gente não tem essa lembrança, né, das personalidades de outras pessoas. E nem daria, né, porque senão o nosso psiquismo também não iria aguentar. Mas a gente pode orientar e dizer, olha, neste ponto aonde você deve se trabalhar. Então, toda a orientação é passada nesse sentido. Às vezes a gente indica um tratamento médico, às vezes é um tratamento psicológico, de outras vezes é um tratamento de longo curso espiritual, a procura de um lugar espiritual para frequentar, independentemente da religião. Às vezes a pessoa precisa de um ancoramento. Se ligar um pouco mais com as coisas do espírito, cuidar dos seus pensamentos, às vezes precisa de ajuda de uma assistência psicológica. Então, minha gente, é preciso desmistificar muito essa questão dos trabalhos que nós fazemos, e eu aproveitei essa lição aqui, porque não tem uma passagem do Evangelho melhor para falar do nosso trabalho do que essa. Porque é tudo que nós vemos, os espíritos se reencontrando. Então, achar que na morte termina tudo e que nós nunca mais vamos nos ver, nunca, gente, é muito tempo. Vamos nos ver sim. Nos veremos sempre. Agora, a condição na qual nós vamos nos encontrar depende muito de cada um de nós. Por isso que Jesus deixou como profilaxia da alma o perdão. O perdão, que significa entendimento. Que nós possamos procurar agora entender melhor as pessoas, as suas fraquezas, as situações, para que nós tenhamos paz dentro de nós. Então não vai ter problema se a gente vai encontrar com fulano ou ciclano na próxima encarnação, não vai ter problema, porque o problema não deve ficar dentro de nós. Não deve.
E a gente com certeza vai ter um futuro bem mais promissor e bem melhor do que esse que nós temos hoje. E é assim que nós vamos trazendo harmonia para esta humanidade. Na medida em que o próprio Cristo está tomando conta desse planeta, está fazendo nesse momento de transição planetária, separando o joio do trigo, saber quem fica e quem sai. É importante que a gente procure se harmonizar com todos. Porque quando nós nos harmonizamos com o outro, é com o próprio Deus que a gente se harmoniza. A gente tem que sempre pensar isso, ter essa mentalidade maior de entender que cada um de nós, não importa o que o outro faça, somos centelhas do Criador. Uns que estão ainda bem rústicos, e a gente vê pelas coisas que acontecem no mundo, que estão mais beirando a animalidade do que... Aliás, nem é animalidade, né? Porque o animal ele tem suas razões de agir como agem. O homem usa a inteligência para agir mal. É com bestialidade mesmo. Então tem muita gente ainda agindo na bestialidade. Mas no futuro não será assim. Porque nesse momento está sendo feita essa separação. Porque aqueles que já conseguem entender as lições do Evangelho, entender da espiritualidade, já estão vivendo os seus momentos últimos, né? Dessa última encarnação aqui, nesse propósito de fazer essa ajuda, porque no próximo século, com certeza, a Terra já estará em outro patamar evolutivo. E nós vamos trabalhando para que isso aconteça. No nosso dia a dia, no nosso cadinho, procurando limpar a nossa mente e o nosso coração de pensamentos invasivos, de sugestões que nos remetam à angústia, à negatividade. Procuremos seguir junto com o Cristo, porque Jesus, como eu sempre falo, não era uma pessoa, um cordeirinho que não fazia nada, ele era um homem atuante, mas era também um espírito alegre, porque a alegria, ela vem do próprio Deus. Então nós precisamos seguir esse caminho, procurando entender, perdoar aquele que ainda não conseguiu enxergar, mas que vai enxergar um dia, porque o dia vai chegar para todos. Alguns seguirão mais à frente, outros ficarão ainda à retaguarda. Que nós sejamos aqueles que decidam seguir à frente. Os percalços dos caminhos estão aí, mas Jesus é o nosso condutor e nós vamos seguindo sempre para Ele, que é o nosso caminho, a verdade e a vida. E agradecê-lo por mais essa lição de hoje, por essa lição que Ele deixa aqui, dizendo que Deus não separa as pessoas que se amam. Também não separa as que se odeiam, porque essas precisam se curar. E a Terra é um grande hospital, escola e penitenciária também. Então vamos procurar fazer a nossa parte para que a gente possa melhorar e quando retornarmos aqui encontrar uma terra melhor. E agradecidos que somos, nós rogamos ao nosso Mestre que abençoe cada lar aqui representado, que abençoe cada um de nós e que possa nos ajudar no nosso progresso espiritual, trazendo a lucidez para os nossos espíritos, para que o nosso pé não pise em pedras e nos proteja de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus possa estar junto com vocês durante toda essa semana, trabalhando dentro da sua consciência todas essas coisas que a gente reflete aqui. É importante isso, eu mesma, às vezes durante a semana, eu coloco esse vídeo para eu escutar, porque também faço parte, né, tanto quanto qualquer um, dessa romaria de espíritos que anseiam pela ascensão espiritual. Então fiquem todos na paz do nosso Mestre, tenham aí uma excelente semana
E lembrando que na semana que vem, aliás, na semana que vem, não, no sábado que vem, nós pretendemos fazer uma aula inaugural com as pessoas que vão fazer o curso Viver Consciente Apometria. A aula inaugural ainda não é uma aula, é um encontro para que a gente possa conversar. As aulas terão início realmente em abril, então dá tempo ainda de você fazer a sua inscrição. Para fazer a inscrição, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pode fazer esse contato também pelo direct aqui do Instagram ou também nos comentários do YouTube, porque eu acesso todos eles. E também as informações sobre o curso, sobre o conteúdo do curso, tem todos lá no meu site angelesteve.com.br. Qualquer dúvida eu estou à disposição e se vocês quiserem saber um pouco mais disso que eu hoje procurei explicar aqui bem resumidamente, é só entrar em contato comigo. Tá bom, minha gente? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela presença. Quem chegou agora, quem estava aqui desde o começo, quem vai assistir o vídeo depois, também receba o meu abraço e que Jesus possa nos abençoar a todos. Fiquem todos na paz e até a semana que vem, se Deus quiser, com o nosso Evangelho Online.